Então, boa noite a todas, boa noite a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma reunião aí dos formadores em ação, jornada 3, tema de sociologia, turma G, turma de terça-feira, nosso horário de encontro das 18h10 às 19h50, então, que bom tê-los aqui mais uma vez para a gente estar aí conduzindo a nossa reunião. Hoje a gente vai para a reunião de número 7, já passamos da metade, e aí logo já terminamos, aí encerramos a nossa jornada 13, né? Depois da reunião de hoje, nós teremos só mais 3 encontros, o encontro da reunião de número 8, 9 e 10, que será aí para finalizar a nossa jornada. Também tem os relatos de implementações. Semana passada a gente encerramos as entregas dos portfólios. Quem ainda não entregou os portfólios pode estar entregando ainda, né? Vou estar aceitando. Depois a gente vai estar vendo um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai, no finalzinho dessa reunião de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o relato de implementação. Acredito que não vai dar tempo de falar um pouco bem dele hoje, mas a gente continua no próximo encontro. Mas aí a gente vai falar um pouquinho de como vai funcionar a questão da organização das apresentações, tá? Deixa eu dar um oi para a professora Karen, que chegou agora. Boa noite, professora Karen, seja bem-vinda. Hoje a nossa reunião de número 7, ela se chama Ensino Médio Paranaense, Projetos Integradores. Então, hoje a gente vai ver nessa reunião um tema que está sendo trabalhado, na verdade, em todas as temáticas, não só em sociologia. Quem faz 2 formadores e já fez hoje, pode ter visto já que trabalhou esse mesmo tema no outro formador. Então, esse tema é um tema que está sendo trabalhado em todas as turmas dos formadores em ação aí, nessa reunião 7. E por que está sendo trabalhado esse tema? Para a gente tentar entender o que é esse novo ensino médio, que vai começar e volta de novo a mudar, né, a partir do ano que vem, já começou esse ano, e o ano que vem nós teremos mudanças, principalmente no segundo ano. E aí que entra a nossa disciplina de sociologia, como é que fica? Então, a ideia é que hoje a gente tentar entender um pouquinho desse ensino médio paranaense, esses projetos, o que eles são, como é que vão funcionar, e tentar aqui dialogar entre nós aqui, o que nós podemos pensar sobre a nossa disciplina de sociologia. Nós sabemos que a base curricular, a base comum normal vai voltar, né, serão 3.000 horas de grade curricular, né? Então volta para 2.400, só 600 horas de itinerário, e a gente tem que pensar, será que sociologia volta com aulas no primeiro ano? Como é que fica, será a nossa disciplina, que é importante, né, pensar nessa questão, e então a gente vai estar respondendo essas perguntas juntos. No final tem um formulário, que é um formulário que vocês podem estar preenchendo para tirar as dúvidas, e depois esses formulários vão lá para o pessoal aí que está trabalhando essa parte da matriz curricular, lógico, pensando aqui no Paraná, né, no nosso estado, como é que vai modificar isso também, tá? Também cada escola tem suas diferenças. Por exemplo, a gente que trabalha, eu que trabalho no Colégio Cívico-Militar, não sei quem mais aí trabalha, além da professora Ana Paula, que está junto com a gente que hoje participando do encontro, que ela é da turma de quarta-feira. Acredito que vocês que trabalham no Colégio Cívico-Militar, quem trabalha, além de nós aqui, vê muitas diferenças para um colégio que não é cívico-militar. Então, também vai de cada escola, como é que vai funcionar esse novo ensino médio paranaense. Mas aqui hoje a ideia é tentar entender como é que funciona e como é que a nossa disciplina fica de sociologia. Não vou trazer todas as soluções, né, porque ainda ele está num projeto, ele não está finalizado ainda nessa nova matriz curricular, mas a ideia é entender o que esses projetos estão sendo apresentados aí para nós e para a comunidade escolar. Tranquilo? Então, aqui nós temos aqueles combinados de sempre, né? Manter a câmera aberta, questão da presença de vocês está vinculada à câmera aberta, também para poder ter uma reunião mais construtiva, mais socializadora, né? Falando em sociologia. E também ali a questão de sempre, se puder, estar usando um computador, porque com o computador você consegue ter uma tela maior, e também com o computador você consegue participar das atividades de uma forma mais acessível. Até hoje mesmo eu estava fazendo o teste, tem algumas atividades que a gente não consegue fazer pelo celular. Mas quem não consegue, não tem computador, enfim, não consegue participar do computador, né? Paciência, só, né? Sempre a gente pede aí, gentilmente, que caso consiga, consegue participar da reunião de uma forma melhor, tá? Mas, enfim, apenas uns recados que a gente tem que passar para vocês e que consta lá no manual do cursista. Então, aqui nós temos o cronograma da nossa jornada. Vejam só, tudo que está em verde é tudo que a gente já trabalhou aqui, a gente já discutiu e a gente já fez esses encontros. Então, nós já estamos na reunião 7. Então, aqui nós podemos já dar uma respirada, né? Ufa, tá acabando, né? Só a reunião 8, 9, 10 e
fechou o pacote, tá? Então, a gente viu lá o acolhimento, que foi a primeira reunião lá de apresentação, os combinados, e como é que ia funcionar a jornada. A reunião 2, leitura de enunciados em foco. A reunião 3, ações de engajamento. Lembra lá que a gente, né, trabalhou a questão do engajamento lá com os alunos. A reunião 2 e a reunião 3, vocês deveriam, por gentileza, tirar o print e anexar o link lá no portfólio. A reunião 4 foi uma reunião sobre o café sociológico, que a gente, né, dialogou aqui um pouquinho sobre o café sociológico, como trabalhar um café sociológico nas aulas de sociologia. Reunião 5, como trabalhar música nas aulas de sociologia, a gente conheceu algumas plataformas aqui como o Suno, né, então todo mundo aqui virou compositor aqui a partir desse dia, e o professor Átila, ele está numa reunião, mas ele falou que já chegava para o encontro. Ele até virou compositor, já estava fazendo um CD já depois daquela reunião que a gente fez sobre música, né. Boa noite, professora Rosângela, seja bem-vinda, professora. Boa noite, tudo bem? Tudo certo, professora. Cheguei. E aí? Chego correndo, só entro e... Não, imagina, professora. Que bom tê-la, que bom que deu certo, né? Daí na reunião 6 a gente viu lá sobre paródia, a gente trabalhou lá como trabalhar paródia nas aulas de sociologia, e aí hoje a reunião 7, ensino médio paranaense. A reunião 8 é sobre slam e poesia, como a gente pode trabalhar poesia nas aulas de sociologia, será que é possível, né, trabalhar poesia nas aulas de sociologia, será que tem alguns poemas que abordam temas sociológicos, e mais o compartilhamento, que daí, semana que vem, caso 3 cursistas queiram apresentar os seus relatos, pode estar apresentando. O professor Átila, ele pediu, ele mandou, né, quer apresentar primeiro, então eu já coloquei ele para apresentar primeiro, então nós temos mais 2 vagas aí de apresentações. Eu não quero apresentar semana que vem, não terminei meu relato ainda, eu quero deixar para outra reunião. Aí a gente volta a apresentar lá na reunião 10, tá? Que é própria para isso, compartilhamento e feedback. Na reunião 9 é memes e sociologia, então a gente não vai estar trabalhando compartilhamento, tá? Então a gente fica na reunião 8, pode estar apresentando, até 3, no caso temos 2 vagas ainda, ou na reunião 10, aí todo mundo apresenta, todo mundo vai ter tempo para isso, aí fica o critério de vocês, tá? Mas caso, se mais 2 queiram apresentar semana que vem, já se manifesta aí, tá bom? Eu sei que vocês estão ansiosos para apresentar, e para ninguém brigar, daí fica mais compreensível, assim. Professora Karen, gostaria de apresentar semana que vem. Então, beleza, professor. Certo. Tá, então eu vou colocar seu nome lá, e daí temos mais uma vaguinha para caso alguém queira apresentar, tá? Mas vai sobrar tempo para todo mundo na reunião 10, não se preocupe. Então, seguindo aqui. Aí, voltando na reunião 7 de hoje, sobre o novo ensino médio paranaense, a gente tem aqui os objetivos do nosso encontro de hoje. Reconhecer os benefícios da aprendizagem baseada em projetos, né? Então, ali nós temos a sigla ABP, que é aprendizagem baseada em projetos. Conhecer a proposta e a finalidade do projeto integrador. Só um minutinho. Daí aqui nós temos conhecer a proposta e a finalidade do projeto integrador e identificar e analisar elementos essenciais que compõem um projeto. Então, que a ideia é a gente entender como é que vai funcionar esse novo ensino médio e entender o que é o projeto e quais são os projetos que podem ser trabalhados nesse novo ensino médio aí. Então, aqui nós temos a agenda de hoje, o acolhimento, aquele momento que vocês vão se aconchegando, vão chegando, enfim, né, se aprimorando aqui na reunião, fundamentando a prática, o que a gente vai estar trabalhando na prática, como vocês estão trabalhando no dia a dia de vocês, as contribuições, ou em ação, que é aquele momento que a gente faz as atividades na sala temática. Queremos te ouvir, que são os formulários que vocês respondem lá, a síntese da reunião, e queremos te ouvir, né, as contribuições sobre a reunião, e o que vocês esperam que melhore nos formadores, sempre, né, é importante também ter a contribuição de vocês, e síntese de 17 minutos, que é o encerramento ali da reunião, ok? Então, acolhimento. Vamos voltar no tempo e recordar as leis e resoluções que nortearam a nossa educação. Olá, vamos conhecer melhor o IFA. Gostaria de convidá-los para uma visita. Tá? Então, o IFA aqui que é... O IFA aqui que é o itinerário formativo de aprofundamento, tá?
Então, aqui esse é um videozinho que ele fala um pouquinho, né, o que ele é, qual que é o objetivo dele, a proposta dele na educação. Então, vou estar passando para vocês aqui, tá? Viagem no tempo contando um pouco da minha história. Vamos. Olá, eu sou o IFA. Gostaria de convidá-los para uma viagem no tempo contando um pouco da minha história. Vamos voltar a 29 anos quando eu ainda não existia. Tudo começou com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, onde definiu-se que o currículo da educação básica, incluindo o ensino médio, deveria ter uma base nacional comum curricular. Com o Plano Nacional de Educação, 2014 a 2024, retomou-se a necessidade de uma base nacional comum para superar desigualdades e aprimorar o ensino. Nesse período, cresceram as discussões sobre o ensino médio, com foco em desafios como a evasão escolar, a reprovação e a qualidade da aprendizagem. A intenção era tornar essa etapa de ensino mais conectada com a realidade da sociedade contemporânea e dos estudantes. Em 2015, começou a construção da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, sendo publicado em 2018 o documento para a etapa do ensino médio. 2017, veio uma grande mudança com a reforma do ensino médio, por meio da Lei nº 13.415. Essa lei ampliou a carga horária e organizou o currículo Informação Geral Básica, que traz os conhecimentos essenciais das 4 áreas da BNCC, e itinerários formativos, que são de escolha dos estudantes a parte flexível do currículo. Os itinerários formativos nasceram com o objetivo de dar mais voz e escolha aos estudantes, de acordo com seus interesses, seus projetos de vida e seus planos para o futuro. Esses itinerários poderiam integrar diferentes áreas do conhecimento e temas que envolvessem investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Aqui no Paraná, a implementação começou em 2022. Em 2023, o Ministério da Educação ouviu estudantes, professores e gestores em consultas públicas sobre a implementação do novo ensino médio, e, com base nos dados recolhidos, foi aprovada a Lei nº 14.945 de 2024. Essa nova legislação reorganizou o ensino médio, mantendo os itinerários formativos em sua essência, o aprofundamento de saberes e a formação integral dos estudantes. A nova organização curricular do ensino médio reafirma princípios fundamentais, como a integração curricular, a contextualização e a interdisciplinaridade. Aqui, podemos dizer que eu nasci. Fui nomeado como itinerário formativo de aprofundamento, e devo ser desenvolvido por meio de projetos integradores. Esses projetos devem continuar mobilizando, de maneira interdisciplinar, competências cognitivas, práticas e socioemocionais, ajudando os jovens a desenvolverem seus projetos de vida e a se prepararem para os desafios do futuro. Então, não sei se ficou bem compreensível, né? Após assistir esse videozinho aí sobre esse itinerário, né? Como é que funciona ele, a questão dos projetos integradores que vai estar nele. Mas é o que a gente vai estar analisando hoje aqui, tá? Então, aqui nós, para início de conversa, nós temos aqui alguns pontos, formação integral do estudante, que se baseia, né, como os alunos estudou, nós temos a formação básica ali, 800 horas anuais, da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, áreas do conhecimento, mais computação, e aqui nós temos o IFA, né, então, que é 200 horas anuais, projeto integrador, uma perspectiva interdisciplinar, projeto anual. Então, aqui nós temos 3 pontos, né, cada escola terá sua oferta definida, linguagem, ciências humanas, que entram nossas áreas aqui, ou matemática, ciências da natureza. O IFA será mobilizado por meio de um projeto integrador, integrando 3 componentes curriculares. Então, aí vai de cada escola como é que vai ser aplicado esse projeto, tá? Depois, lá na frente, a gente vai estar analisando 2 projetos que tem uma atividade para a gente fazer. Então, na verdade, o que muda é que daí entra esse projeto junto, esse projeto integrador. Agora, como ele vai funcionar na escola, aí vocês não me perguntem, eu não vou saber a resposta. Mas é um projeto que vai entrar junto com essa mudança do novo ensino médio, esse projeto integrador que a gente chama de IFA, né? Então, não sei quais as disciplinas que vão trabalhar ainda, etc. Pode falar, professora Maria Paula.
Professor, o senhor sabe me dizer, ali está escrito, né? Cada escola terá sua oferta definida. Linguagens, né, ciências humanas, ou matemática e ciências da natureza e tecnologias. No caso aqui, né, em uma escola que eu trabalho em particular, além dessas duas áreas, ainda tem mais ciências da natureza com ciências humanas, que daí seria um terceiro, né, itinerário. Você sabe se ainda vai ser permitido esse terceiro ou não? Porque aqui está escrito assim, né, e ou. Ah, tá. Ele vai ser dividido em 3, sim, professora. Nós já vamos chegar nessa parte aí. Ah, então tá bom, obrigada. De nada. Então, aqui, na verdade, até a gente estava conversando com a nossa tutoria, né, e tanto eu como a outra professora colega também que trabalha, formador de sociologia, que nós somos em 2, né, no estado do Paraná, e também o que foi passado para a gente, analisado, é para a gente estar analisando como é que vai funcionar esse novo ensino médio. Agora, como vai ficar a nossa disciplina, a nossa sociologia, é também uma curiosidade que até nós queremos saber, né? A gente ainda não tem essa resposta, porque a matriz ainda não está pronta, né? Só tem esses pontos que já está colocado, né? Essas mudanças que nós temos, que é a mudança de horas, né? Complementar dos alunos, que antes era 1.800, né? Se eu não me engano. Se vocês puderem me ajudar, que era 1.800 das componentes básicos e 1.200 dos itinerários, totalizando, né, aí 3.000, né? Agora nesse novo ensino médio muda, né? São 2.400, das 3.000 horas totais, né, são 2.400 de formação geral básica e tem mais 600 horas aí para os itinerários formativos. Agora a gente tem que pensar junto se isso vai ser bom e até que ponto que vai favorecer a nossa disciplina de sociologia. Por exemplo, vai voltar, já que aumenta a formação geral básica, a sociologia vai voltar 2 aulas no primeiro ano, porque eu não sei vocês, mas eu sinto muita falta de 2 aulinhas no primeiro ano. Os alunos chegam no primeiro ano do ensino médio, até você estruturar eles, trazer eles para o mundo da sociologia no segundo ano, eu acho assim tarde demais. E é muito importante. E como isso prejudica principalmente eles na questão, né, lá na frente, vestibular, o Enem, que nós teremos aqui, né, no próximo domingo, aplicações de Enem. Os alunos ficam perdidos, porque houve vamos dizer assim, desequilibrou a forma que está sendo trabalhada. E fora que daí a gente tem toda a autonomia, porque a gente volta para a nossa disciplina, né? Não fica só nesses itinerários que nem é da nossa área, né? Por exemplo, isso prejudica um pouco a gente. Você pega projeto de vida, por exemplo, nenhum professor é formado especificamente em projeto de vida. O professor que trabalha projeto de vida, ele é de uma área, de um componente, né, curricular, mas que não é de projeto de vida, mas trabalha a disciplina. Né? Não assim tirando a autonomia do professor, né, jamais, mas eu digo assim no sentido, não tem, né, vamos dizer assim, uma especialização para isso, né? Tudo bem que a gente tem os temas que a gente trabalha nos formadores, né? Tem lá, eu mesmo já fiz o formador em ação em projeto de vida enquanto cursista, mas assim, a gente pensa o quanto isso também tira a nossa autonomia do nosso componente realmente, que é a sociologia, e outras disciplinas também, né? E fora que muitas vezes a gente que é da área não consegue ainda pegar o itinerário que é da área da gente, né? Eu mesmo não sei, assim, conheço colegas de outras escolas que são formados em geografia, mas não puderam pegar geopolítica, porque é uma disciplina indicativa, mas que não é o professor de geografia, mas é um professor que foi indicado pela direção. Então, isso acaba, sem dúvida, atrapalhando um pouquinho aí a autonomia do professor enquanto sua formação. E talvez agora pode ajudar que com a formação geral básica, a gente vai ter mais autonomia para trabalhar com as nossas disciplinas mesmo, né? Sociologia voltando no primeiro ano. Não sei como é que fica o terceiro ano, né? Porque daí, como vai diminuir o itinerário informativo para 600 horas, a gente tem que ver como é que fica o terceiro ano também de sociologia, né? Que é o itinerário que a gente tem em governo e cidadania. Vai continuar 2 aulas no terceiro ano, volta a sociologia no terceiro ano. Então, são essas perguntas que a gente tem que tentar aqui responder juntos hoje. Eu não sei como é que está a arte, né? Ana, o que você tem para me dizer aí? Como é que está a arte? A arte atualmente é mídias. Seria muito interessante se retornasse também a arte da forma que era trabalhada, porque a gente trabalhava vários movimentos literários junto com o pessoal de português, contrastando entre a arte
apresentada de forma didaticamente diferente do português, porque a literatura não é só livro, né? Então, nós tivemos um movimento literário onde a gente estudou as pinturas, estudou as canções, as poesias, e agora nem isso a gente vê, nem em arte e nem em português. Justamente, né? Então, essas mudanças de itinerário também, né? Além de mudar, tirar a nossa autonomia verdadeira do componente original, também modificou muito, né? Como a gente trabalha, né? Os E temas. detalhe, a literatura não saiu do vestibular. Verdade? Ela continua sendo cobrada. Sim. Pois então. Enfim, né? Mas vamos esperar para ver como é que vai ficar esse novo ensino médio, né? Que ele começa, né? O ano que vem vai para o segundo ano, daí 2027 e entra o terceiro ano, né? De acordo com esse novo ensino médio que vai ser aplicado. Mas a gente espera, né, que aumente as aulas aí, que nem nós aqui da sociologia, né? Volta aí as aulas no primeiro ano. Agora, também o meu medo é voltar 2 aulas no primeiro ano e tirar 2 do terceiro, né? Que é o itinerário, porque vai diminuir os itinerários, né? Então, nós temos 1.200 horas hoje de itinerários formativos, vai cair para 600, então são 600 horas a menos. Agora a gente tem que ver se o governo e cidadania entra nessas 600 horas, né? Essa é a questão. Mas, enfim, e também tem, lógico, a dependência das escolhas dos alunos também, que vão aí estar escolhendo essas 600 horas. Mas, enfim, é confuso, né? Aí nós que ficamos no fogo cruzado, mas vamos ver como é que vai ser. Mas continuando aqui, então, o que é um projeto? Ele tem 3 pontos, início e fim definidos, empreendimento coletivo e visa resolver uma questão, trazer uma novidade e realizar uma mudança. Você já desenvolveram um projeto com seus estudantes na escola? Quais os benefícios observados? Utilize o recurso levantar a mão ou chat. Tem alguém aqui que tem algum projeto na escola? Né? Além de nós aqui, né? A professora Ana, temos alguns projetos, né? Se a Ana quiser falar depois, né? O festival, né? Não deixa de ser um projeto, né? Na escola. Tivemos aí, né? Foi muito legal. Não sei, a professora Maria Paula, se tem algum projeto na escola. Qual a sua escola mesmo, professora Ana? Em Telêmaco? Estou no Wolf, professor. Ah, sim. Wolf, né? Com a pequena escola de 1.450 alunos. Né? Então, esse ano eu estou lá. Ano passado eu estava numa cívico-militar. Uhum. Né? E ano passado eu conseguia realizar mais projetos, sabe? Eu não sei se porque era uma escola menor, o que acontece, mas a medida parece que tá tudo atropelado, sabe? Nossa, tá. Até agora o senhor, né, levantou a questão do projeto, eu fiquei imaginando, assim, né, o que eu tô realizando de projeto mesmo, porque olha, tá bem atropelado as questões. Nossa Senhora. Mais pela questão também, né, do tempo também, né? Então, hoje fazer um projeto na escola também demanda muito tempo, né? Talvez isso também ajude nós a trabalhar de uma forma melhor para os próximos anos, né? Mudando esse novo ensino médio, a gente vai ter mais tempo, né? Porque a gente vê, principalmente aqui, se eu perguntar aqui quem que trabalha só com sociologia aqui, eu duvido que alguém vai levantar a mão, né? E mesmo que levante a mão, é aquele que tem bem pouca aula, né? Mas se a gente dizer assim hoje, quem tem 40 horas de sociologia, ninguém tem, né? Porque Eu é só muito tenho pouca 20, aula. mas eu tenho 20, mas eu só tenho, que é um padrão, né? Aham. Tenho 20, daí eu só sociologia. E o terceiro ano, que é governo e cidadania, é sociologia também, né? Também, que é uma divisão, né? Que é a ciência política, né? Mas 40 horas Justamente. tem chance, só 20 mesmo. Mas numa escola só, professora Cláudia. Só numa escola. Poxa, que sortudo você, hein? Porque hoje mesmo, para fechar 20 horas, né, numa escola é É difícil, por né? isso que por isso que eu resolvi falar, porque eu lá ainda consegui, sou a única. O professor que é segundo lugar pegou só projeto de vida. Então. Né? Eu consegui pegar sociologia em 6 turmas, são 6 turmas de segundos e que tem ADM, técnica de administração, formação Uhum. docente e o novo ensino médio. E aí tem 2 turmas dos terceiros anos médio, que eu falo médio, né? Que eu detesto esse novo ensino médio, né? Eu falo médio.
E aí eu tenho o governo de cidadania, que é a ciência política, né? Uhum. Que seria assunto do terceiro ano mesmo. É. Mas extraordinária nem pensar. Não tem como, né, professor? A não ser que pegue os outros itinerários, né? Projeto de vida, liderança e ética, geopolítica, mas aí a gente tira até do professor de geografia, né? Aí complica, né? Mas vamos ver, né, se esse novo ensino médio vai nos permitir fazer projetos, né, porque a demanda é muito grande. Mas então, vocês vê, né, o quanto que a gente está tarifados, e fora, né, que daí, como a professora Maria Paula falou, fica difícil trabalhar hoje, né, por conta das tantas disciplinas que a gente trabalha, a não ser que seja sortudo igual a professora Cláudia, né, que tem só sociologia, né, mas é difícil mesmo assim, né, já daí não tem como pegar extraordinário pela falta de aulas, né. Então, aqui a aprendizagem baseada em projetos ABP, ela é um modelo de ensino que consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e as questões problemáticas do mundo real que consideram significativos, determinando como abordá-las, então agindo de forma cooperativa em busca de soluções, segundo o Bender ali, né? Então, elementos de um projeto, nós temos aqui o contexto local e regional, quando a gente vai trabalhar um projeto e pensando em projetos nos itinerários, eu não sei nas escolas de vocês, mas na nossa, eu digo na nossa porque a Ana também trabalha na mesma escola que eu, a gente trabalha muito projetos nos itinerários. Então, todos os itinerários a gente tem que fazer pelo menos um projeto a cada trimestre. Eu agora, no terceiro ano, eu estou tentando fazer coisas, não está fácil, porque aí vem aquela questão de ter o tempo, né? E daí agora a gente já está envolvido com consciência negra também, então tá complicado, daí vem se liga, enfim, chega o final do ano, a gente quer fazer tanta coisa, não dá tempo, né, de fazer nada. Mas a gente estou tentando trabalhar com o terceiro ano a questão do projeto, pensando na questão das eleições, né, porque muitos não têm título de eleitor, então é importante eles compreenderem, né, a importância do título de eleitor. Muitos alunos chegam no terceiro ano, eles não entendem o que é título de eleitor, eles não sabem a realidade, a importância do voto, né, a importância deles participar da política. E como a gente trabalha, né, um tema aí no terceiro ano, que até a professora Cláudia comentou, né, a ciência política, é um projeto que estou fazendo com eles com itinerário. Não sei se na escola de vocês fazem projetos também, mas pensando nos projetos ali, ele foca 4 pontos, né, segundo os itinerários que a gente tem que trabalhar com os alunos. O contexto local, regional, nacional. Então, o projeto ele tem que focar nessa questão, né, dos alunos, questões complexas, temas significativos, pensando nas questões reais também dos alunos. Então, por exemplo, eu estou fazendo com o terceiro ano, né, a importância das eleições, né, sistema político, né, então, pensando neles mesmo, né. Desenvolvendo pesquisas, reflexão, busca de solução, engajamento, cooperação, criação e produção com os alunos e avaliação e comunicação, reelaboração e tornar público, não seja aos outros alunos das outras escolas, e também da escola, lógico, e também até para pensar os outros alunos, para eles verem como é o projeto do itinerário, porque eles também têm que escolher, né, quando eles chegam lá naquele ano ali, quando eles estão no 8º, 9º, então eles têm que estar cientes como é a disciplina, para eles depois escolher lá no médio qual que eles vão fazer. De manhã é humanos, então quero estudar de manhã, à tarde é só exatas, então gosto de exatas, vou estudar então, para eles conhecerem bem as disciplinas, para saber como é que funciona ali o itinerário, para eles estarem vendo qual que eles se identificam mais, né? Então são esses 4 pontos aqui que a gente pode analisar que um projeto tem como significância para trabalhar com os alunos no nosso contexto escolar. Não sei se quem tem itinerário e faz projetos ou não segue essa linha de projetos, né? Também, lógico, a autonomia é nossa, né? Mas aqui é só um ponto de dica, né? Que ele nos traz, né? Eu confesso que não é todo trimestre também que eu trabalho, né? Os itinerários, né? Eu digo projetos. Nesse agora esse ano é o primeiro que eu estou trabalhando com o terceiro ano, não deu tempo, porque na verdade também Saeb, né, os alunos estão mais preocupados com isso, né, do que nós vamos fazer um projeto no período Saeb, né, a gente nem pode, né, a gente da sociologia tem que, nem queria fazer projeto em momento de Saeb, né, porque o foco era o Saeb, né, mas agora que, na verdade, eles, como os digitados, já fizeram a prova do Saeb, e agora não tem mais as questões vinculadas ao Saeb, e a gente está com um tempo mais livre agora. Então quero ver se consigo encerrar com eles aí esse mês, e para eles apresentar final do mês aí
sobre as eleições aí, fazer uma simulação de voto, né? Então, mas não é fácil trabalhar o projeto. Pensando nessas palavras e nesses pontos de projetos e como os itinerários podem ser importantes na escola, e pensando também no novo ensino médio, o que muda com esses itinerários, aqui nós temos um caça-palavra envolvendo algumas palavras de engajamento para os alunos. Então, as palavras podem estar em diversas direções no quadro, algumas palavras listadas são compostas por duas ou mais palavras. Então, eu vou estar disponibilizando para vocês aí, no chat, aí vocês vão tentar encontrar 8 palavras que são importantes de acordo com projetos integradores na escola, tá? Deixa eu só mandar aqui no chat. Só para a minha apresentação aqui, deixa eu apresentar aqui o joguinho. Então, ele está aparecendo para vocês agora, ali ele tem um tempo, né? Aqui ele está passando o tempo que eu entrei nele, né? Mas não estou fazendo. Então, a hora que você entra nele, já começa a contar o tempo. Daí que tem algumas palavras que vocês devem encontrar, tá? Engajamento, habilidades em tecnologia, investigação científica, cooperação, colaboração, e assim vai. Então, são 8 palavras. Aí vocês vão analisar onde que essas palavras estão. Então, eu vou deixar uma aqui já respondida aqui, né, para dar. Aí eu pego, clico em cima e puxo, tá? Puxo com o canto do mouse aqui, ó. Engajamento. Aí eu marco com o verde, e lá no canto ele grifa que aquela palavra já foi encontrada. E aí segue para as demais, tá? Então, deixa eu disponibilizar aqui esse. Só uma atividadezinha interativa para a gente desestressar um pouco. Depois de um longo dia de aula, para quem estava nas escolas. Aí eu mandei no chat para vocês. Eu acredito que quem está pelo celular não vai conseguir copiar o link. Aí eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, tá? E daí lá fica acessível e consegue entrar. E eu mandei lá. Vocês todos conseguiram acessar? Deixa eu fechar aqui minha apresentação desse jogo. Eu já expliquei, eu vou voltar para a apresentação normal. Bom, eu vou seguindo aqui, não sei se todos já conseguiram achar as 8 palavras. Caso não conseguiu, hein? A Maria Paula conseguiu. A professora Maria Paula é craque no caça-palavra, então. Então, seguindo aqui, mas esse é só um joguinho só para distrair um pouco, né? Que a gente tinha aqui.
passar para vocês aí. Então, o que é um projeto integrador? Aqui agora nós temos um slide que fala um pouquinho sobre o projeto integrador. Então, ali ele tem ali uns tópicos do que é o projeto e como ali trabalha os temas vinculados ali naquele desenho ali, como se fosse um mapa mental. Ele é uma metodologia de ensino, ele integra componentes curriculares das áreas do conhecimento para a resolução de alguma questão problemática. O ensino e aprendizagem é ancorado nos objetos de conhecimento, promove o aprofundamento das dimensões, conceitual, procedimental e atitudinal, né? Ou seja, trazendo ali atitudes para os alunos fazer boas escolhas no que eles querem seguir no mercado de trabalho, enfim, na formação deles pós-escola, que é a faculdade, etc. A interdisciplinaridade é o elemento-chave na busca para a solução. As estratégias de ensino são selecionadas em razão de trazer a questão ser solucionada, né? Então, ali nós temos o tema busca de soluções para situações complexas, integração área-componente, por meio do projeto, quais são as áreas, habilidades mais simples e a progressão da aprendizagem. Então, como é que vai funcionar esse projeto integrador, quais são as disciplinas que entram nele? Aí eu acredito que vai ser de escola para escola, né? Não sei, ainda não tem esse ponto. A questão é que esse projeto ele vai ser vinculado ao itinerário, né? Agora, quais são as disciplinas que vão trabalhar esse projeto integrador, já não sabemos, né? Sabemos que tem, no primeiro ano, se eu não me engano, né? Tem, né, o projeto integrador, né? Então, em algumas escolas, lógico, não são todas, né? Aqui em Tibagi parece que é para ter, né, Ana, no Leopoldina, né? Não tem de biologia que eles fizeram? Ou eu que estou caducando? Olha, Celito, não sei te dizer se tem um projeto integrador no Leopoldina, porque eu estava no Irênio, né? Ah, tá. Eu não sei É que ele começou esse ano, né? Ele começa esse ano 2025 pelo primeiro ano e depois vai indo. Só que aqui não tem aqui que ele está falando em qual turma que ele começa, mas para mim que no Leopoldina ele tem lá um novo projeto que é de biologia, né? Que os professores têm que fazer. Não sei se é relacionado ao projeto integrador, mas eu vou dar uma procurada, conversar com o pessoal da escola, ver se é esse. Mas se for, então... Muito bom achar as palavras do caça-palavra. Eu estava te ouvindo, mas eu estava lá no meu caça-palavras. Tranquilo. Não sei se alguém aqui já viu falar nesse projeto integrador, se na escola de vocês está tendo. Eu acho que não, né? Acho que todo mundo está perdido, né? O professor Arius está mais perdido que segue tiroteio, né, professor, com essa questão, né? Tá certo. A única vez que eu ouvi falar em projeto integrador, professor, é quando a gente trabalhou com essa disciplina na graduação. Então, aqui na Unifateb, né, lecionei ali por 5 anos, e aí nós temos, né, ainda, eu que não estou mais na graduação, mas eles ainda têm essa disciplina de projeto integrador já faz alguns anos ali, sabe? Justamente buscando, né, essa interdisciplinaridade. E assim, e na graduação, tem projetos muito legais. Eu trabalhava, né, com os meninos de pedagogia, olha, né, eu falando meninos de pedagogia, mas é que todas as turmas que eu tive foram somente meninas. E eram realizados, assim, trabalhos bem bacanas, sabe, projetos bem interessantes. Só que a gente até brincava, assim, que a escolha do professor para o projeto integrador era de acordo com o coordenador, sabe? E a gente brincava que era um presente de grego, porque era uma disciplina extremamente trabalhosa, né? Então, o resultado final realmente era incrível, só que, assim, é muito trabalhosa, né? Demanda, assim, um desgaste do professor, assim, bem grande. Eu acredito que no ensino médio não seja diferente, né? Uhum. Então, aqui temos... Deixa eu só ver aqui. Eu estava olhando aqui os dois modelos da atividade. Ele pode funcionar aqui por duas... Aqui, na verdade, nessa reunião de hoje, os temas dos slides, ele não mostra. Mas aqui eu consultei aqui, o novo projeto integrador no novo ensino médio 2026, ele vai funcionar como uma disciplina interdisciplinar que une conhecimentos de várias áreas para resolver questões ou criar um produto. Então, a disciplina integra saberes de diferentes áreas, como matemática e suas tecnologias, para mostrar a aplicação prática do conhecimento.
Agora a gente tem que ver, tem que esperar, né, ver como é que vai funcionar, né, a distribuição desse projeto, né, se é todas as escolas que vão admiti-lo, ou tê-lo, né, no caso, ou algumas, enfim, bem confuso, né, nessa parte, mas enfim, vamos ver como é que fica, né. Então aqui agora que, não pensando só no projeto, mas principalmente nos itinerários formativos de aprofundamento, que a gente trabalha na escola, e praticamente todo mundo aqui tem itinerário, né, terceiro ano, governo e cidadania, mídias digitais, enfim, biologia, história, econômica do Paraná. Por que a contextualização é importante trabalhar os itinerários? Ele valoriza o conhecimento prévio, atribui significado e relevância, estimula o engajamento e a participação, incentiva a reflexão crítica dos alunos, facilita a aplicação de conhecimento e desperta a interdisciplinaridade junto com outros professores também. Por que o planejamento integrado em uma perspectiva interdisciplinar é importante? Daí aqui tem os outros pontos, que esse aqui é pensando para a partir do ano que vem, né? Para ele favorecer uma visão geral, facilitar a aplicação prática do conhecimento, elevar a qualidade do ensino, promover a colaboração entre professores e auxilia na superação da fragmentação do saber. Então, são esses pontos aqui que o itinerário formativo de aprendizagem, de aprofundamento, aliás, o IFA, tem como estratégias de ensino, tá? Então, agora aqui, pensando em ação, vocês vão ter dois modelos de material. Deixa eu mostrar para vocês como é que vai funcionar, para vocês não ficarem um pouco confusos, porque quando a reunião não é pautada no nosso componente, a gente fica confuso mesmo, né? Deixa eu abrir aqui para vocês esse material. Vou fazer uma cópia aqui. Apresentar para vocês. Só um minutinho. Tô olhando a professora Rosângela como a localização nossa diferencia, né? Não é geografia, mas pensando como professor de geografia, né? A professora está lá ainda no pôr do sol, né? Aqui em Tibagi já anoiteceu. Que bonito o pôr do sol, professora. Eu acho lindo. Pena que minha casa não fica bem exposta para o pôr do sol, né? Na frente da minha casa tem como se fosse um morro, né? Que é uma empresa. Daí atrás dela que tem o pôr do sol, então a gente não consigo. Agora, o nascer do sol eu consigo ver bem, né? Quando ele nasce no leste, eu consigo visualizar bem, mas o pôr do sol não tem como. Aí já a professora é privilegiada. Sim, aqui fica sempre a tardinha, é bem no pôr. Aí lá no verê eu consigo pegar quando nasce o sol, bem certinho. Também, bem bonito. Sim. Então, aqui, pessoal, voltando aqui, dando uma continuidade aqui, dispersei aqui com o pôr do sol da professora lá. Em ação. Então, leia o relato do desenvolvimento de um projeto integrador. Então, aqui nós temos, após a leitura, realizem as análises abaixo no material do apoio. Então, planejamento integrado, identifique no relato as ações que demonstram integração entre áreas e contextualização, que é contextualizar. Então, vocês estão vendo que aqui embaixo nós temos dois modelos de projeto integrador. Temos um projeto integrador, que ele está vinculado com as ciências da natureza e suas tecnologias, mais matemática, e projeto integrador que envolve a linguagens e ciências humanas. Então, aqui eu vou pegar aqui, por exemplo, esse primeiro aqui. Esse vou pegar aqui da nossa área, que acredito que a maioria aqui é dessa área aqui, né? Nossa, deixa eu abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui.
enquanto ele vai carregando aqui. Daí vocês estão vendo que aqui, então, é um roteirinho, né, de como vai funcionar essa atividade. Daí, no segundo slide, nós temos aqui grupo 1. Então, o grupo 1 é quem vai ficar na sala principal, tá? Então, aqui fala assim, planejamento integrado. Identifiquem no relato. Então, aqui do lado, vocês podem colocar o nome de vocês. Vou colocar aqui o professor Arilson, por exemplo, né? Está na reunião hoje. E aí, coloca os nomes dos demais, tá? Deixa eu colocar aqui num tamanho maior, que acredito que fica mais visível para todos. Só um minutinho. E aqui tem 2 pontos de atenção, ok? Ações que demonstram integração entre os componentes curriculares e áreas, e as estratégias que favorecem o trabalho colaborativo entre os professores. Daí aqui vocês vão ter que responder essa perguntinha aqui juntos, usando esse quadro branco aqui do lado, esse espaço aqui para preenchimento. Então, a pergunta é assim: o que poderíamos fazer para aprimorar esse planejamento, tornando-o mais articulado e cooperativo? Então, aí vocês vão ler essa pergunta e respondê-la. E no terceiro slide é a continuação. Então, cada grupo vai ter 2 slides, tá? Vai ter um slide, que é respondendo uma pergunta, e o outro slide em seguida respondendo a outra pergunta, que é: como poderíamos aproximar ainda mais o tema da realidade dos nossos estudantes e da comunidade escolar? Aí vocês podem estar se perguntando, mas o que a gente tem que analisar? Que projeto que a gente tem que analisar para a gente responder de acordo com as perguntas que estão pedindo? É esses projetos que estão aqui, tá? Então, vocês podem tanto acessar o projeto integrador IFA das Ciências da Natureza e mais Matemática, ou o segundo, que é Linguagens e Ciências Humanas. Acredito que todo mundo vai querer acessar o segundo, porque envolve as nossas disciplinas, né? Aí, eu abri aqui o projeto, o modelo do projeto integrador, relacionado às nossas disciplinas. Ele é um projeto assim, supondo, né? Ele é um projeto que foi criado no Colégio Estadual Boa Esperança, situado em um bairro periférico de uma cidade de médio porte no interior do Paraná. Tem intensa circulação de informações por redes sociais e aplicativos de mensagem. Então, mostra que é um colégio que os alunos usam muito rede social, usam muito celular. Muitos estudantes recebem notícias pelo celular e inicialmente não distinguem fontes confiáveis de conteúdos falsos e enganosos. E talvez estão levando isso para a escola e está prejudicando o andamento, né, do ensino ali na escola. Aí esse projeto ele tem as áreas envolvidas: linguagem, suas tecnologias, ciências humanas sociais aplicadas, componentes que são língua portuguesa, história e sociologia. Então são essas 3 disciplinas que estão trabalhando nesse projeto. O tema central do projeto é cidadania e civismo, e abordagens principais é vida familiar e social, educação mediática, pensamento crítico e ética digital. E a questão motriz, que faz com que o trabalho ali aconteça em volta dele, é como podemos identificar notícias falsas e compreender seu impacto na sociedade, na política e no cotidiano. Então, essa é a pergunta central ali para construir o projeto ali na escola. Âncora curricular, vídeo e reportagem, fake news e desinformação, né, ou seja, materiais de apoio, como reconhecer e reagir. E ali nós tem toda uma descrição ali, como os professores fizeram esse projeto. Aí, analisando esse projeto, que eu estou mostrando para vocês, aí vocês vão responder as perguntas ali. O que poderíamos fazer para aprimorar esse planejamento, tornando mais articulado e cooperativo? Então, partindo do ponto de vocês, se vocês trabalhassem lá no Colégio Estadual Boa Esperança, o que vocês poderiam fazer de melhor, tornar mais articulado e cooperativo esse trabalho? Daí, respondendo a segunda pergunta: como poderíamos aproximar ainda mais o tema da realidade dos nossos estudantes da comunidade escolar? Então, vocês mudariam o quê? O que vocês iam acrescentar melhor nesse projeto, respondendo essas 2 perguntas? Ok? Acho que ficou compreensível, não? Não sei. Tentei deixar mais facilitável de uma forma. Deu para entender, né, ou não? Acho que todo mundo conseguiu compreender? Ah, então tá bom. Qualquer coisa, pergunta, tá? Que às vezes a gente, né, explica, mas ainda ficou meio duvidoso, tá? Então eu vou compartilhar esse material aqui para vocês. Deixa eu deixar aqui no modo editável. E aí vocês vão poder editar ele. Só um minutinho, pessoal.
Deixa eu mandar aqui. Então, eu acabei de mandar para vocês aí o material dessa atividade de hoje, tá? Aí, se vocês puderem acessar, fazendo um favor. Agora eu vou dividir as salas temáticas para essa atividade. Ok, então quem ficou na sala principal, aí vai preencher os 2 slides que está escrito grupo 1, ok? Daí quem ir para a sala 2, preenche os 2 slides que está escrito grupo 2, tá ok? Mas aí eu vou passando nas salas e, enfim, vamos conversando e tirando as dúvidas que forem surgindo. Deixa eu abrir aqui. Daí aqui na sala principal ficou o professor Arilson, grupo dinâmico, né, sempre. A professora Karen e a professora Rosângela. Ô, professora Átila, tudo bem? Aí o professor Átila vai para sala 2, beleza? Eu vou para o outro grupo, mandar para eles o material, que quando a gente vai para outra sala temática, às vezes perde o link, aí daqui a pouco eu volto de novo, tá? Deixar vocês. Boa noite. Então, Boa noite, professor. Boa noite. então quem que é? Eu, a Karen, a Maria Paula e a Rosângela, é isso, né? Isso. Ô, Arilson, como é que foi antes de começar na prova? Você fez a prova lá de diretor? Fiz. Fiz, das 40 questões, aquele gabarito extraoficial e tal, eu acertei 36. Ah, então tá, foi bem. Vou concorrer, vou enfrentar. Vou concorrer, vou me inscrever aqui no Suplicy, aqui no centro. Eu falei, eu tenho que matricular meu filho, não sei aonde que eu falei para ele para ir ali. Vamos ver. Legal. Uhum. Tu não fez para direção nada? Não, eu não posso. Na verdade, eu não quero agora. Eu fiquei um tempão na direção. Eu viajo muito com o meu pequeno, né, para jogos. Ah, é. Tu falou, aí, né? Na sexta sempre eu não tenho aula.
tento trabalhar manhã, tarde e noite para folgar mais, para acompanhar ele, sabe? Quem sabe eu matriculo ele e trago o meu padrão para cá. Exato. Quem sabe? De qual que é o teu conteúdo? A minha disciplina é Educação Física. Legal. Uhum. Isso aí. Mas vou ficar por lá mesmo, eu sou a primeira. Não dá para arriscar, né? Verdade. Né? Bem, o que eu fiz aqui? Ó, eu já chamei o meu amigo do peito, que é a inteligência artificial. Tá certo. Eu não faço mais nada sem inteligência artificial. Estou aprendendo a lidar. Maravilhoso. Show de bola. Mas hoje deixa eu falar, então, vou fazer vou ter que aplicar aquela prova, né? Aí fazendo o curso lá no CAET. E fui pesquisar. Primeiro eu tento responder. Aí eu pensei, não, essa é a correta, né? Fui lá no site, não era aquela. Eu falei, não, mas ele deve estar certo e não eu. E na verdade era eu que estava certa e errei a questão. Nem tente lutar contra. Não tem. É claro que você tem que ler o material, obviamente, né? Você tem que ver se está de acordo. Porque a gente tem que aprender a dar os comandos corretos, né? Você tem que digitar ali. Eu estou no telefone, eu quebrei meu note, falei que esse ano não ia comprar outro. E quero ir para o Paraguai. Estou no celular. Quem que está ali que pode digitar? Será? Deixa eu pegar. O professor já está digitando, né, professor? Aham. Eu só estou colocando aqui só para vocês verem também. Só para... Eu estou colocando mais ou menos como ela me respondeu aqui, né? E aqui a gente pode agora mexer e retirar, Sim. substituir, colocar outra coisa, né? Vocês estão conseguindo olhar ou não? Quer que eu... Quer compartilhar, talvez, que é melhor? Tá. Uhum. Bom, eu vou entrar aqui também. Eu vou compartilhar. Uhum. Vou compartilhar para vocês. Então, aqui é qual que seria a sugestão aqui, né? O que nós poderíamos fazer de ação integradora? É só nós três? Não tem a Regiane, né? Então ela caiu, talvez a internet, né? Licença, professor Wilson, só um minutinho. Aí, analisando, vi que vocês estão escrevendo bem, né? Boa noite, professora Regiane, a professora chegou agora, né? Aí vocês analisam um daqueles projetos lá, tá? Que tá lá no primeiro slide, lá, se o professor quiser lá em cima para a gente, fazendo favor. Aqui, isso. Né? Esse aqui. Uhum. Pode escolher, tanto pode ser o da área nossa, meio de sociologia, ou se quiser pegar o primeiro também, então fica o critério de vocês. Daí vocês analisam esse projeto e vê se está de acordo respondendo aquelas 2 perguntas lá, né? Okay. Uhum. Tranquilo. Aqui o projeto que eu peguei foi o projeto da nossa área, né? Foi o projeto da nossa área aqui. Só que eu teria que ler, né? Aqui você teria que fazer a leitura com calma, né? Deixa eu só ver quanto que o professor deu de tempo. 13 minutos. As professoras querem dar uma lida primeiro?
Mas tu não te enxergando. Eu não consigo abrir aqui, por aqui. Não consegue? Basicamente, o colégio vai trabalhar linguagem e humanas, né, que é o que nós pegamos, o tema central é cidadania e civismo, a abordagem principal, vida familiar e social, questão motriz, identificar notícias falsas, ela colocou uma âncora, foi um vídeo de fake news, aí ele sugere que os professores de várias, língua portuguesa, história, sociologia, façam um planejamento do projeto, tem aula inicial do professor de história, aí fazem levantamento das notícias falsas, daí há uma distribuição do que o professor de português, de história e de sociologia vai fazer. Deixa eu colocar aqui. E é feito um cronograma do primeiro, segundo e terceiro trimestre de ações, né, para trabalhar essa coisa das fake news. Então, mais ou menos é um projeto nesse sentido. Aí você tem trabalhos que são feitos, nas diversas disciplinas. E aí, diante disso, eles colocam como poderíamos fazer para aprimorar esse planejamento, tornando-o mais articulado e cooperativo. Aí, aqui a sugestão da inteligência artificial é encontros de planejamento intercomponentes, instituir reuniões quinzenais obrigatórias para alinhar conteúdo, evitar sobreposição e garantir progressão, produto final único integrado, substituir a mera amostra por um guia digital, um comunitário de checagem, um podcast integrado, avaliação com ponderação conjunta. É interessante, né? Que faça igual a todos os professores com a mesma rubrica. Rodízio de mediação de aulas. Eu gostei das ideias da inteligência. Ela traz muita coisa assim. Você vai eu fico apavorado, os professores estão apavorados com a inteligência artificial, e eu digo para eles assim, meus amigos, queridos amigos, podem se preparar, vão aprender. E você acha que isso é bom? Mas eu posso até julgar assim. Para o aluno? Será eu posso. Não, eu entendo a preocupação da professora, né? Será que é bom para o aluno? Será que ele vai pensar? Ele vai criar, ele vai pensar, ele vai usar? O problema é que nós temos que pensar a inteligência como uma ferramenta. Uma ferramenta. O que souber escrever e pedir melhor para ela vai responder coisas melhores, mais profundas, mais interessantes para a prática dele. Aquele que pergunta mal, não sabe escrever, não sabe solicitar para ela não dá conta. Agora, aquele que é um pouquinho inteligente, ele vai estar na frente, né? Ele vai estar muito rápido. Ela é muito rápida, né? Quanto tempo eu levava para ler um livro? Agora ela me dá os pontos principais desse livro e me indica caminhos. Então, eu ganho uma agilidade muito grande. E aí eu pergunto, a gente vai ter como escapar disso? Não, nenhuma empresa, nenhum negócio, nada vai conseguir escapar disso. Só que, assim, eu percebo algo assim que eles não estão conseguindo mais parar. Lógico que pedem muito para a gente estar mudando a todo momento de atividade. Numa aula você tem que fazer 3, 4 tipos de atividade. Mas e quando ele se deparar com o trabalho? Ele tem que ficar, às vezes, ali naquilo, um projeto, por exemplo. Eu percebo assim, até na educação física, eles não conseguem mais ficar numa atividade
muito tempo, até jogar, vamos jogar um futsal, por exemplo. Eles jogam 5, 10 minutos, eles já não querem mais. E o trabalho, quando eles vão pegar, depois vão ser engenheiro, que eles têm que ficar em cima do projeto, eles têm que... Também eu penso nessa maneira, sabe, professor? Nós temos problemas sérios na educação brasileira, né? Nós temos problemas sérios. Então, nós vamos ter que fazer intervenção. Nós estamos no Brasil. O Brasil é lento, é devagar. O ensino médio vai ser mexido de novo. Então, isso, né? Como é que nós vamos fazer? Se você me pedisse assim, Arilson, o que você sugeriria? Bom, eu posso aqui desenhar fácil. Pega uma realidade lá fora, o que os países desenvolvidos, o que a China, o que a França, o que os Estados Unidos fazem com a educação. Nós não podemos colocar aqui ensino integral, escolas remodeladas, professores mais bem pagos, estrutura adequada. Tudo é muito bonito, show de bola. Mas nós estamos no Brasil, né? Aqui é lento, os recursos não vêm, é difícil. E como é que eu vou dar aula, professora, das 7 horas da manhã até o meio-dia, 6 aulas para o ensino médio? Explica isso. Sim. Aí eu fico discutindo agora, coloco mais 600 horas, tiro mais 300, mas eu só tenho 6 aulas de manhã. A primeira aula eles estão todos dormindo, a última aula eles estão todos com fome. Tá. Então me sobra 4 aulas no meio desse burbúrio todo aí. Viu? Essa é a realidade. Aí tá. Então o aluno teria que ficar o dia inteiro na aula. Pois é. Mas a nossa realidade, como é que vai ficar o dia inteiro na aula? Quer dizer, ou o nosso governo paga o estudante para estudar, para ele não ir trabalhar, então, porque com 4 aulas de manhã, o que esse aluno vai fazer? Eu tenho que dar todos os conteúdos, os currículos, fazer prova, fazer projeto. Então, eu sou um cara muito realista, assim, pé no chão. O que eu posso fazer com o que é possível, o que eu tenho em mãos? Eu não tenho poder mudar essa estrutura, apesar de eu dar a alternativa. E a outra pergunta... E a outra pergunta é assim. Vamos lá. A outra pergunta é assim. Como poderíamos aproximar ainda mais o tema da realidade dos nossos estudantes e da comunidade escolar? Aí sugere estudo de casos locais, focar na checagem de boatos e informações falsas que circulam ativamente no bairro. Entrevistas com influenciadores comunitários, associação de bairros, criação de um canal de desmistificação comunitária, lançar um canal mural da escola, criar oficinas específicas para grupos vulneráveis, direcionar checagem para grupos específicos da comunidade, exemplos pais, idosos, membros de igreja e assim por diante. Eu sou um professor assim, eu tenho muito receio dessa palavra fake news, né? O que é fake news? Fake news é uma mentira, mas contada por quem? Porque, ora, cada um tem uma versão dos fatos. Então, eu estou falando minha verdade ou estou falando mentira? Opa, mas eu estou falando com qual interesse? Eu estou defendendo o quê? Então, eu tento... Existe uma única verdade? Sim, existe. A filosofia já resolveu isso para nós. Só existe uma verdade nesse mundo. O problema é que nós não temos condições. Nós somos humanos, nós somos limitados. Eu tenho meus olhos, meus ouvidos, qual a minha condição de descobrir a verdade? Ela já é limitada por natureza. Como é que eu vou descobrir a verdade sobre determinada pessoa?
o que eu estou enxergando dela, o que falaram de mim, o que eu percebi dela, mas será que isso é toda a verdade da pessoa? É aquela história. Eu estou levando uma impressão, uma visão. O que chegou para mim, nós captamos pelos nossos sentidos. Qual o poder que eu tenho para descobrir qual é a verdade sobre determinada coisa? Tem verdades mais fáceis, mas mesmo mais fáceis ainda assim tem discussão. Aquela parede é branca ou é creme? Daqui onde eu estou vendo é creme, o outro daqui onde eu estou vendo parece branca. Já tem uma discussão na cor da parede. Já tem uma contradição. Imagine num tema polêmico, numa discussão histórica. Então, assim, eu sempre tento oferecer para os meus alunos caminhos para descobrir essa verdade. Quer dizer, como é que ele vai encontrar essas verdades. E, então, às vezes... Desculpa, pode falar, professor. Me empolguei, desculpa. Não, pode terminar. Não, pode terminar. Eu que estava... Não, me empolguei. É que, assim, tá, professor, então qual que é a verdade? Eu falo para ele, descubra, vai atrás, corre. Você quer saber o que eu acho? Bom, vamos com calma. Posso até mais para frente falar o que eu acho, mas vai atrás, corre, tenta ver o que você acredita, o que você acha que é certo, o que é errado. Então, eu ia até citar, eu fiz um debate com o segundo ano, então, onde dois grupos, né, eles onde um era contra, então a gente entrou ali nas questões preconceitos socioculturais, né, deles pontuaram alguns, né, por exemplo, a questão LGBT, por exemplo. E entrou na questão de gênero, assim, a gente fez pegou uma sequência de conteúdo. E a menina que era contra, então, que, né, ela, do grupo, na verdade, assim, ela teve que estudar essa parte, não que ela fosse, mas enfim. Ela tinha tanto argumento, ela estudou tanto, que quem tivesse assistindo se convenceria pela que ela tinha de argumentos para dizer que ela era contra, por exemplo, a questão LGBT, sabe? Ela veio totalmente preparada, né? Então, também tem isso. O conhecimento, às vezes, também faz a pessoa, né, a convencer as outras, às vezes, ou se é verdade, ou se é mentira, sei lá, né? Então, são algumas questões. E como o professor também falou, sempre há dois lados. Quem falou? Mas a gente ouviu o outro lado agora, entende? Então... É isso, exatamente. Essa é a ideia. Você tem uma verdade, eu tenho outra. Isso já está incorreto, né? Isso já foi resolvido pela filosofia lá 2000 anos atrás. Mas é que é assim. A vida científica é exatamente essa. Às vezes eu vejo às vezes as pessoas defendendo a ciência como se a ciência fosse o fim, a conclusão, o definitivo do assunto. Não, a ciência é exatamente o conflito das hipóteses. É na discussão das hipóteses, das divergências, que a ciência avança. É exatamente isso. Não é na conclusão que ela se encerra. A ciência exatamente está na discussão. Quer dizer, esse que é o legal, quer dizer, o cara que estuda, que traz um outro argumento, que traz uma outra pesquisa, traz uma outra informação, que faz eu correr atrás para buscar outra informação. Essa discussão das hipóteses, os embates das hipóteses, é o grande sucesso da nossa sociedade, da nossa civilização científica, do nosso grande triunfo científico. Então, às vezes as pessoas dão como certo determinadas coisas, mas isso aí está tudo em discussão, tudo é discutível, tudo é debatido. Tem coisas mais próximas da realidade, tem coisas mais distantes. O legal é isso, né? Fazer com que eles possam ter essa discussão, que é um desafio, obviamente, diante da realidade que eu falei agora para vocês, né? 6 aulinhas de manhã, dormindo nas 7 horas e com fome ao meio-dia. E todo mundo louco para pegar, ir para trabalhar, meio-dia. Viu, prof, e as da noite? 5 aulas de 50 minutos à noite. Eles vêm trabalhar, tem uns que acordam 4 horas da manhã para trabalhar.
Viu, professora, eu fui professor de faculdade 15 anos noturno. É uma tragédia. E a senhora me perguntou, e os profissionais? Se preparem, profissionais muito debilitados, engenheiros, médicos, infelizmente, né, pessoas com baixo conhecimento, e infelizmente, nós somos culpados? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Nós fazemos parte desse troço aí. É difícil, né, de admitir, mas infelizmente, triste, né? E outra, na verdade, eles têm as 5 aulas lá, de 50 minutos, não aproveitam, porque chegam correndo 6h30 do trabalho, já vão para a escola, começa que nem nós, 7 horas, acaba 11h30 da noite a aula, gente. Até ir para casa, né? Depois ir trabalhar, eu acho... Na verdade, assim, não se aproveita se fizesse aulas à noite de 40 minutos, 35, eu acho que aproveitava mais do que... Rosângela, e aqui em Beltrão, o pessoal entra num ônibus lá em Capanema, 100 quilômetros, entra no ônibus 5h30 da tarde, chega aqui 7 horas da noite, termina a faculdade 11 horas, chega em casa 1h30 da manhã, sim, vai jantar para acordar de novo às 7 horas. É uma luta. É uma luta, né? É uma luta. Deus do céu. É uma luta. O que alguns são assim extraordinários, né? Eu sempre digo para os meus alunos assim, olha, apesar de todas essas dificuldades, todas essas complicações, eu acho que se vocês estudarem um pouquinho mais, vocês já vão pegar as melhores oportunidades, melhores espaços. Sim. Porque, infelizmente, né? Então, assim, quem abrir um pouquinho os olhos, né? Abrir o seu olhar. Voltamos à sala principal. Voltamos. Estávamos ouvindo aí, professor Arilson. Falando e afiado hoje. Estava divagando. Estava divagando, é isso aí, né? Eu estava ouvindo aqui as suas belíssimas palavras. Então, voltando aqui, pessoal, deixa eu colocar apresentar aqui, eu ia falar para o professor Arilson apresentar o dele, mas ele já tirou, eu volto aqui a apresentar de novo. Vamos lá. Deu certo? Conseguiram fazer a atividade? Difícil, não? Conseguiram analisar bem lá o projeto lá? Acredito que todos, né, pegaram. O grupo número 2, a gente considerou que o projeto, da maneira como ele está proposto, ele já está bem completo, né? Ele já está, inclusive, bem detalhado. Então, a gente recorreu a uma coisa chamada IA para ajudar a gente a ter um pouco mais de ideias aqui, tá? Mas vamos lembrar que faz parte agora do nosso atual processo recorrer a IA. Quando o tempo é curto, a gente precisa organizar as ideias, tá? Eu vi que o professor Átila, não, o professor Arilson estava falando ali para o grupo dele, né, questão da inteligência artificial, né, eu vi que ele estava com vergonha que só do grupo dele usar, mas não, professor Arilson, o professor Átila também usou com o grupo dele. Essa IA, né, danada, né, mas enfim, então analisando, pessoal, aqui, essa atividade que é pedido para vocês analisar, vocês, então, deveriam consultar um dos projetos, acredito que todo mundo pegou o projeto integrador relacionado a linguagens e ciências humanas e sociais aplicadas, e aí, respondendo as perguntas ali, vocês tinham que analisar. Então, vou passar a palavra para o professor Arilson e para o seu grupo, não sei quem quer comentar um pouquinho ali sobre o que vocês modificaram no projeto. Professoras, eu não quero ser metido, pelo amor de Deus. Karen, Rosângela. Fala aí, professor. A gente vota em você. Eu? Isso mesmo, também voto no professor. Olha aí, ó. Tá bom. Então nós recorremos à IA, como concordo com o professor Adi, estava bem completo o projeto, mas a IA aquilo que eu falei para os professores, é uma ferramenta assim, extraordinária, nós temos que aprender a lidar com ela, e
E também é uma ilusão, quer dizer, se você não souber também fazer a pergunta para ela, também não consegue ter responder, você tem que saber fazer a interação com ela. Aqui, nessa primeira atividade, ela propôs para nós que houvesse encontros de planejamento intercomponente, quer dizer, instituir reuniões quinzenais entre os professores, né, que participam, né, que eram língua portuguesa, história e sociologia, uma produção final única e integrada, substituir aquela amostra que houve a sugestão para um guia digital comunitário de checagem das informações, né, uma avaliação com ponderação conjunta, criar uma rubrica interessante, né, quer dizer, que houvesse pesos definidos entre todas os conteúdos, né, uma rubrica clara, que ajuda muito nessa questão dos alunos, para saber que nota que vão ter, um rodízio de mediação de aulas, também interessante, achei interessante, implementar um rodízio com os professores na condução das aulas temáticas, quer dizer houve uma interação boa dessa apresentação. Na outra questão, aqui, quando ele tenta responder como poderíamos aproximar ainda mais o tema da realidade, então aqui ela sugeriu para nós o estudo de casos locais, focar na checagem dos boatos, das informações falsas, nas próprias regiões dos bairros, né, na própria realidade, nas famílias, entrevistas com influenciadores comunitários para incluir análise, para incluir a análise de como os líderes religiosos e comerciantes consomem e compartilham as informações, sugeriu, inclusive, um canal de desmistificação, lançar um canal de mural na escola, para desmentir desinformações falsas, mentirosas, e oficinas específicas com grupos vulneráveis, né? Em pais, idosos, microempreendedores, uma coisa bem da comunidade, do bairro, né? Coisas assim que podem melhorar a informação da própria realidade local de cada escola, né? Então, foi bem interessante, nós discutimos essas provocações, faz a gente discutir muitas coisas, a gente dá uma fugida do tema, mas foi muito legal. Obrigado, professoras. Muito bem, obrigado, professor Arilson, seus demais colegas e professores que fizeram complementar essa atividade, né, como o professor falou, junto com o professor Átila. Já era, né, um projeto ali bem elaborado, bem construído, então era só apenas, né, uma contribuição de vocês, como vocês viriam, né, em fazer um projeto desses na escola de vocês. Interessante, né, e é importante, né, que pegar esse projeto, né, mas eu não vou falar mais, porque eu vou deixar o professor Átila falar, daí depois eu faço um resumo, pensando nas duas atividades de vocês. Professor Átila, fica à vontade, não sei quem de vocês que quer falar um pouquinho do que vocês colocaram no projeto, quer dizer, na atividade. Ana Paula, Maria, Cláudia, querem falar alguma coisa? Não, professor, pode falar. Eu não vou comentar muito. Pode se sentir à vontade, professor, a gente não se incomoda. Ai, Átila, hoje eu estou tão cansada. A gente contou com a nossa querida amiga Ingrid Ângela, que a partir de agora a gente chama de Iá, a Ingrid Ângela. A Ingrid Ângela, Iá, nos ajudou aqui com algumas ideias que estão muito próximas das ideias do professor Arilson, que nada mais são do que aprofundar esses temas na comunidade local. Então, trazer da comunidade local ideias e informações. Então, eu só queria comentar, se for essa mesma ideia, foi o que eu comentei com o meu grupo, né? Esse projeto... pelo que nós tínhamos entendido, porque a gente fez um estudo prévio, participei dos cursos do super novo ensino médio, né, o ensino médio paranaense, e o projeto integrador, me parece até então, que essas disciplinas seriam fixas, viu, Jocelito? Não é a escola quem escolhe. Então, esse projeto ele teria o mesmo tema para o primeiro, o mesmo tema para o segundo, o mesmo tema para o terceiro, isso a partir do ano que vem, na verdade. Né? Quem começou no primeiro esse ano que vem no segundo vai ter o projeto integrador. E quem começa no primeiro vai ter no primeiro. Quem está no terceiro não vai ter porque está na grade antiga. E o projeto integrador, se isso for uma pista que está sendo dada para nós, me parece que vai contar com língua portuguesa, história e sociologia. E isso se repetirá no Paraná todo. Isso exclui, portanto, geografia e filosofia, se for o modelo que passaram hoje. Pode ser que não seja, né? Exclui também arte e exclui educação física desse eixo. Então, arte, educação física, língua inglesa, dos eixos de comunicação e linguagens, e exclui geografia e filosofia. Claro, não tem espaço para todas,
são 8 componentes, só tem 3. Sim. Então, no primeiro bimestre, o que nós tínhamos entendido é o que foi colocado ali. É a apresentação inicial, o primeiro contato do aluno com o tema, textos de apoio, vídeos, tudo para introduzir o aluno naquele universo. Segundo trimestre, aprofundamento com pesquisas por parte do aluno. Então, o aluno ele vai para a comunidade, vai em casa, faz levantamentos, faz pesquisa, faz entrevistas. Então, o segundo é focado nessa parte mais prática de levantamento de informações. No terceiro, para culminar o projeto, é a preparação dessa mostra pedagógica, que pode ser uma feira de ciências ou apenas um projeto específico, para divulgar para a comunidade, e aí convidar os pais, convidar a comunidade, para dar um retorno, para dar uma devolutiva. Então, essa estrutura que foi proposta aí é o que já tinha sido comentado para nós em outro momento, né? Acho que foi em setembro, que a gente fez um curso sobre isso. Mas não tinha sido falado ainda quais áreas estariam ali. Se foi colocado aqui para nós hoje, é uma dica importante, talvez sociologia esteja incluída, né? Mas aguardemos, porque vai que eles mudam completamente o formato, né? Vai que a SED não mantém exatamente essa estrutura. Mas as nossas sugestões foram muito parecidas com a do grupo número 1, do professor Arilson, tá bom? Certo. Obrigado, professor Átila, pela contribuição e também parabéns pelo grupo, né, que fez essa atividade. Pois é, professor Átila, são várias pistas, né, e como você falou, né, vocês já ouviram aí. Eu também fico bem curioso, né, porque na verdade a gente não tem, né, pronto, né, como é que vai ficar, né. Agora o meu medo é se entrar sociologia, você não tira também do terceiro ano, né. Na verdade o terceiro ano vai contar em 2027, né. É isso? O projeto entra no terceiro ano, mas aí entra no terceiro ano, você falou? Veja, ano que vem, teoricamente, ele já começou com o primeiro ano esse ano, que teve mudança. Exatamente. Só que não tem ainda o projeto integrador. Talvez em alguma outra escola piloto, mas no Paraná todo, não. Ano que vem, esse projeto integrador, ele vai funcionar. Para quem entrar no primeiro ano, vai ter um tema específico. Para quem estiver no segundo, outro tema. Então, ano que vem, a gente só vai ter 2 projetos integradores rodando. 4, na verdade, né? 2 de humanas e linguagens, 2 de exatas, aí depende do itinerário que o aluno está cursando. Então, aí, ano que vem, então, a gente tem isso. Em 2027, aí a gente já vai ter no primeiro, no segundo e no terceiro. Porque o terceiro do ano que vem, que é o segundo este ano, ainda está pela grade antiga. Esse não sofre alteração, esse não tem projeto integrador ano que vem. Isso, o terceiro ano ele só vai ter a mudança em 2027, né? Exatamente. Mas vamos ver, né? Oi, professora Cláudia. O que eu acho mais sério do novo ensino médio, desde que foi implantado, é não ter mudado o Enem e nem os vestibulares nas universidades públicas. E no particular, praticamente não mudou nada. Então, o nosso aluno da escola pública, que é uma luta para eles fazerem vestibular, eles realmente estão mais em desvantagem ainda agora. Isso, assim, eu achei gravíssimo, um erro gravíssimo. Ou não, né? Não é um erro, né? Que é já para tirar nosso aluno do vestibular mesmo e do Enem, porque é um absurdo mudar a grade, não mudar o Enem e não mudar o vestibular das universidades públicas. É um absurdo, assim, o que eles fizeram com os alunos da pública. Porque da particular não mudou nada. Sim, pois é, aí vai ferir, né, os alunos, né, que pretendem, né, seguir um curso aí. Isso é complicado mesmo. Mas, enfim, né, foi aquilo que a gente comentava lá no início mesmo, né, a professora Cláudia aí reafirmou, né, mas vamos ver como é que fica, né, o próximo ano. Aguardamos, né. Então, porque eu tenho alunos do particular que vieram para o público esse semestre, e aí eles estão descobrindo as matérias que não tem. Então, eles estão chocados. Na verdade, são 3 meninas. Estão assim, não tem filosofia? Não tem isso? Não tem aquilo? Não tem. Aí elas estão assim, porque onde elas estudavam tinha, né? Que é o particular. Uhum. Bom, deixa eu apresentar aqui minha apresentação principal. Então, finalizando aqui, pessoal, hoje era, né, a nossa reunião mais focada sobre os itinerários, como é que vai ficar aí. E vocês, como professores de sociologia, alguém se quiser comentar ou não, qual que vocês acham como vocês acham que deveria ficar a nossa disciplina para os próximos anos aí? Vi que o professor Arilson estava lá no grupo dele já hoje falando ali.
que vocês gostariam que a sociologia voltasse? 2 no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro? O itinerário terceiro é bom? Se não mudar o vestibular, tem que voltar a ser o que era antes. Que a particular está conseguindo manter todas as matérias e estão mais na frente ainda na hora de fazer um vestibular e o Enem. Então, se não mudar o Enem, não mudar o vestibular de pública, de universidade pública, tem que voltar o conteúdo, voltar como era antes, vai. Não tem essa. Eu tenho que dar oportunidade do aluno fazer a universidade, se ele quer ou não, outra coisa. Mas se eu não consigo nem oportunizar por falta de matérias, para mim, não tem que ter novo ensino médio. Desse jeito, não. Só para a pública? Ah, não. Sim, sim. É isso aí. Vamos torcer, né, que volta, né? Eu sou muito saudoso daquela lei de 2008, dia 2 de junho de 2008, que tinha alterado a LDB, que tinha garantido para a sociologia e filosofia presente em todas as séries. E isso se somou a uma resolução do Paraná, naquele contexto, que garantia um mínimo de 2 aulas por componente, por disciplina. Então, nós tínhamos 2 aulas de sociologia, no primeiro 2, no segundo 2, no terceiro, o mesmo com filosofia. Hoje nós não temos mais essa resolução, a gente pode ter uma aula só, isso já mudou na época do Richa, né? E continuou com o Ratinho Júnior. E aí teve a alteração da LDB mais uma vez, e a gente não tem mais a obrigatoriedade em todos os anos, né? Eu acredito que com a diminuição da parte do itinerário formativo de 1.200 para 600 horas, obviamente vai ter mais espaço para as disciplinas tradicionais, para os componentes curriculares. Agora, é uma disputa. Química também quer o seu espaço, física também quer o seu espaço, biologia também quer o seu espaço, que acabam comprometidos pelo itinerário no sentido da disciplina mais pura. Eu concordo com a Cláudia, é aquilo que é cobrado nos vestibulares, é o que é cobrado no Enem. Cláudia, eu não acredito que seja um erro, é muito mais um projeto mesmo, né? De exclusão, é muito mais um projeto. Sim, né? Perfeito. Como eu falei, será que se é que é um erro, né? Porque não é. Não é, né, meu bem? Pode ser não é. Isso aí é tudo de caso pensado, né? Não, mas sim, também compreendo e também concordo com a professora Cláudia, é importante, né? Voltar pensando nos nossos alunos, né? Como era antes também, né? Também é importante. Pessoal, agora, para finalizar aqui, eu mandei para vocês os formulários do nosso encerramento da reunião. Mandei o do Queremos Te Ouvir, que é aquele, né, contribuições e sobre a jornada, e o segundo é o síntese da reunião. Então, se vocês puderem responder para mim, antes da gente encerrar aqui a nossa reunião. E eu coloco a turma de hoje, eu coloco a minha turma? A turma de amanhã, professora Ana. Pode colocar a turma A daí. Tá bom, beleza? obrigada. Nada. E os demais daí é a turma G. Aí eu vou mandar aqui para vocês também. Esse aqui é muito importante. No chat, mas eu vou mandar eu vou deixar no mural. Esse aqui é dúvidas sobre o ensino médio paranaense. Então aqui é bom a gente colocar as nossas dúvidas e dar o nosso posicionamento também, até perguntando de uma forma crítica, como a gente espera que seja sociologia. Então eu também vou dar lá minha contribuição, não fiz ainda. Aí se vocês quiserem até perguntando a nossa disciplina, como é que fica para o ano que vem, tá? Eu vou compartilhar aí no chat, mas caso vocês não consigam acessar, eu mando lá no WhatsApp e deixo também disponibilizado no mural, que é a dúvida sobre o novo ensino médio paranaense. Também esse material está lá na nossa biblioteca da turma, tá? Deixa eu postar lá para vocês. Então, eu mandei 3 formulários para vocês responderem, tá? Esse último, como é um pouquinho mais detalhado, se quiser, responda outra hora, no momento que vocês estiverem mais livres.
Daí os materiais, pessoal, da reunião de hoje, eles estão disponibilizados lá na biblioteca da turma, tá? Tanto para a turma G, quanto para a turma A, que a professora Ana faz parte, e também lá nos documentos orientadores, tá? Então, finalizando aqui, esse eu Saiba Mais, que eu também está disponibilizado lá, que é sobre o Se Liga, que vai começar, grande Se Liga, né? Agora vamos para o Se Liga, né? E os saberes digitais docentes também, já disponibilizado. Todos esses materiais estão disponibilizados lá, tá? Aqui a gente tem 2 minutos para encerrar a nossa reunião. Eu queria falar com vocês sobre a implementação, tá? Deixa eu só parar aqui bem rapidinho. Aí a gente dá tempo de eu falar em 2 minutos aqui. Se até no Faustão tinha o Se Vira nos 30, por que eu não vou falar em 2 minutos, né? Tava boa a conversa aqui, ouvindo a professora Cláudia e a professora Átila aqui, que a gente estendeu um pouquinho o tempo. Então, deixei disponível lá no mural da turma, vocês podem ver, né, que está aqui, ó, dúvidas sobre o ensino médio paranaense, podem então estar respondendo, fazendo as perguntas lá para eles, é importante. E aqui embaixo está assim, ó, vamos nos organizar para o compartilhamento das implementações. Então, vocês têm que fazer um feedback para outro colega, que é uma forma, né, interativa também, de fazer com que o colega veja que o trabalho dele foi bem visto por outro colega, tá? Então, aqui, a partir da reunião 8, o professor Átila, ele pediu para apresentar primeiro, então já coloquei o nome dele, a professora Karen em segunda e a professora Regiane em terceira, tá? Aqui vocês podem colocar o link do relato de vocês ao lado, tá? Caso não consiga apresentar, eu apresento. O cursista que fará o feedback, aí eu vou colocar aqui quem faz de cada um, e aqui o feedback. Para quem fez as jornadas passadas, os formadores, ele tinha que escrever, você tinha que responder, agora está mais fácil, só clica ali e escolhe o feedback que você dá para o colega. Ele é excelente, muito bom, tenho sugestões de melhoria, aí você clica num deles e ao lado, se tiver sugestões, coloca ali do lado comentários e sugestões. Então, o feedback, além do professor formador fazer, o colega vai fazer para, enfim, para a gente ter uma interatividade com os trabalhos de todo mundo e todo mundo poder aí socializar e ter a contribuição. Eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu gosto muito de sempre ter sugestões, né? Para mim sempre melhorar naquilo que eu faço. Então, é uma forma da gente interagir com o trabalho do outro, ok? Seria isso. Então, ele está disponível lá no mural, ele está editável e vocês já vão colocando o nome de vocês. Eu vi que o professor Arilson já colocou já o nome dele lá, então aí vocês vão escolhendo aí para as apresentações, ok? Então, seria isso, pessoal. Obrigado pela presença. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou não. Daí fico aqui, os demais. Tchau, tchau. Boa semana. Ana, já marquei aqui daí para amanhã, daí eu já te dou presença na turma que você está antepondo, beleza? Beleza, então tá bom. Obrigadão, Celito. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Eu tenho uma dúvida. Pois não, professora Karen. Eu vou parar minha gravação, mas pode falar. Esse relato ali, link do relato, o que seria? É o link ali daquele que a gente preencheu